Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física e nessa aula a gente vai bater um papo sobre os processos de eletrização, tá certo? Então assim, gente, o que é um processo de eletrização? Gente, um processo de eletrização é quando um determinado corpo ganha elétrons ou perde elétrons. É quando um corpo fica com excesso de elétrons ou excesso de prótons, tá certo? Isso que é um processo de eletrização. É quando eu faço uma coisa que eu já vou explicar o que é, que faz com que o meu objeto, que faz com que o meu corpo ganhe ou perca elétrons, tá certo? Então, antes da gente analisar cada um dos nossos processos, vamos ver uma outra coisa aqui. Gente, é o seguinte, vocês estão vendo aqui uma figura ilustrativa de um átomo. Esse átomo que vocês estão observando é um átomo neutro, tá? Então, o que seria um átomo neutro? Um átomo neutro é quando a quantidade de partículas negativas é igual à quantidade de partículas positivas, tá? O número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso quer dizer que o meu átomo está neutro, tá? Só que quando nós falamos a respeito dos processos de eletrização, nós não estamos olhando um átomo individualmente. Nós estamos olhando um conjunto muito grande de átomos que forma um determinado material, tá? Então, quando nós comentarmos, olha, esse corpo aqui está neutro, significa que a quantidade de partículas negativas vai ser igual à quantidade de partículas positivas, tá bom? Isso é um conceito muito importante, gente, porque tem pessoas que acham que um corpo está neutro quando ele não tem partículas nem negativas nem positivas. Isso não é verdade. Ele tem e tem em uma grande quantidade. Só que ele tem no mesmo número, tá? Quando um corpo se apresenta neutro, ele tem as mesmas quantidades de partículas, tanto negativa como também positiva, ok? Beleza, dito isto, vamos entender melhor sobre o que seria um processo de eletrização. O processo de eletrização nada mais é do que uma transferência de elétrons de um corpo para o outro, ok? É importante deixar claro aqui que sempre quem vai se movimentar vão ser os elétrons, tá? Quando nós estamos falando a respeito de processo de eletrização, nós estamos falando de transferências de elétrons. Por que os elétrons e não os prótons? Porque os elétrons são mais fáceis da gente estar retirando ele do átomo, tá bom? Eles estão sujeitos a uma força muito menor do que a força com que o próton está sujeito lá dentro do núcleo. O próton está preso lá dentro do núcleo através de uma força que nós chamamos de força nuclear, enquanto que os elétrons estão orbitando numa camada que nós chamamos de eletrosfera, apenas sentindo a presença da força elétrica, que é uma força muito fraquinha quando comparada à força nuclear, ok? Então é isso, o processo de eletrização é uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Os três processos de eletrização que nós iremos estudar aqui são os seguintes: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, tá certo? Então vamos ver caso a caso. O primeiro passo é a gente estudar o processo de eletrização por atrito. Então, observem a figura, gente. Eu tenho aqui um bastão de vidro e eu tenho aqui um pedacinho de lã, tá certo? Olha só, inicialmente esses materiais eles estão neutros, tá? Significa que a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas, ok? Qual que é o meu interesse com esses materiais? Eu quero realizar um processo de eletrização por atrito. Então, eu vou esfregar essa lã naquele bastão de vidro. Quando eu realizar esse processo, nós iremos perceber que, ao final de tudo isso, a lã vai roubar as cargas negativas do vidro e, portanto, a lã vai ficar eletricamente negativa e o vidro, pelo fato de ter
perdido para a lã algumas cargas negativas, alguns elétrons, o vidro vai ficar com carga positiva, tá? Nesse momento, nós já podemos falar a respeito de cargas elétricas. Por quê? Porque eu tenho já um excesso de partículas negativas de um lado e um excesso de partículas positivas de outro, tá? Quando eu tenho excesso de partículas, eu já posso me referir à questão da carga elétrica, tá? Então, ok, consegui atingir meu objetivo, porque eu tinha dois corpos neutros e agora esses dois corpos estão eletrizados, um com carga mais, outro com carga menos. Nesse processo de eletrização por atrito, sempre vai acontecer isso, tá, gente? Um vai ficar menos e o outro vai ficar mais, tá? Uma pergunta que eu preciso fazer é a seguinte: o que poderia acontecer quando eu aproximar esse bastão de vidro com esse pedacinho de lã? Vai ocorrer uma força elétrica de atração entre esses corpos, tá certo? Por que uma força de atração elétrica? Porque o vidro ficou positivo e o lã ficou negativo. Então, cargas de sinais opostos, nós sabemos que se atraem, certo? Ou seja, há ali uma interação entre as cargas, uma interação elétrica, beleza? Então, vamos dar continuidade. Olha só, já falamos do vidro e do lã, agora nós vamos mudar esse material. Ao invés de a gente pegar o vidro, a gente vai pegar um outro material chamado ebonite. Olha o que acontece depois que a gente faz esse processo de eletrização por atrito. Esse ebonite, ele ficou negativo. O ebonite roubou os elétrons da lã, portanto o ebonite ficou negativo e o lã ficou positivo. E a lã, melhor dizendo, ficou positivo, tá certo? Então é assim, pessoal, para definir quem que fica negativa, quem que fica negativo e quem que fica positivo, foi criado uma espécie de uma tabela ou uma série que nós chamamos de série triboelétrica. Porque para definir isso, eu tenho que fazer diversas experiências com diversos tipos de materiais diferentes, tá? Fazendo essas experiências e com a ajuda, né, de outros conhecimentos da física, as pessoas conseguiram criar uma tabela que vai me dizer quem vai ficar negativo e quem vai ficar positivo quando eu pegar dois materiais diferentes. Então, deixa eu mostrar aqui uma série triboelétrica, tá? Essa série triboelétrica, ou às vezes chamada também de tabela triboelétrica, ela pode apresentar das mais diversas formas, tá? Não precisa ser necessariamente nesse formato, pode ser de outros. Mas o importante aqui é entender como funciona. Então é assim, gente, ó. Nessa série nós temos diversos tipos de materiais aqui. Então, deixa eu passar para que vocês possam entender melhor. Nesse momento aqui, ó, eu estou pegando dois tipos de materiais. Um material que nós chamamos de mica e o algodão. O que nós vamos fazer com eles? Vamos realizar o processo de eletrização. Meu objetivo é fazer com que os corpos fiquem eletrizados, certo? Então, quando eu esfrego a mica, o algodão na mica, o que vai acontecer? Segundo a minha série triboelétrica, quem está à esquerda fica positivo e quem está mais à direita fica negativo. Então, considerando esses dois materiais, nesse caso, esse material chamado mica fica com carga elétrica positiva e o algodão fica com carga elétrica negativa, tá certo? É bem simples de analisar com a ajuda dessa série triboelétrica. Olha só, seda e um metal qualquer. Nesse caso, quem está mais à esquerda fica positivo. Então, a seda fica positivo e o metal fica negativo, ok? Bem simples. Essa tabela vocês não precisam decorar, tá? Se alguma questão de vestibular pedir para vocês o que vai acontecer com as cargas elétricas daqueles materiais que estão sendo atritados, eles vão te fornecer uma tabela parecida com essa, ok? Acho que eu tenho mais um caso aqui, ó. Um caso que nós já vimos, vidro e lã. Nesse caso, a lã fica negativa,
porque ela está mais à direita, e o vidro fica positivo, porque ele está mais à esquerda, ok? Então, para finalizar, com relação a esse processo de eletrização por atrito, o que nós não podemos esquecer de forma alguma é que ao final desse processo, um corpo vai ficar com carga mais e outro corpo vai ficar com carga menos, tá? Se alguém pedir para a gente dizer quem vai ficar com carga mais e quem vai ficar com carga menos, você tem que pedir ajuda para a série triboelétrica, não tem jeito, tá bom? Então agora nós vamos estudar um outro processo de eletrização, que é o processo de eletrização por contato. Só que assim, para que a aula não fique muito, extensa, eu vou dar uma paradinha aqui, vamos dar uma descansada, voltamos em seguida com uma nova aula para que a gente possa conversar com vocês sobre o processo de eletrização por contato, ok? Valeu, pessoal. Abraços, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus e até mais.